Só comigo que acontece isso mesmo, né? A hora que a gente tava quase acabando os slides, aparece um negócio aqui de atualização do meu celular e corta o vídeo. E eu não ia gravar tudo de novo, não, porque eu não sou obrigada. Então, a gente vai dar sequência de onde a gente parou, tá? Seguindo aí na parte da importância, né, ecológica dos fungos, a parte ecológica, a parte médica, a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, tá? Coloquei lá pra vocês que existem duas estruturas que são importantes em termos ecológicos, né? Que é a questão dos líquens e das micorrizas, tá, pessoal? Então, os líquens são estruturas formadas, né, por fungo e cianobactéria ou uma alga, tá? Vai depender de qual espécie que a gente está falando, que está envolvida aí nessa associação, nessa simbiose, né? E aí, dependendo do tipo que está envolvido, a gente vai ter alguns líquens que são mais, que formam só uma crosta, né, em cima ali da estrutura do substrato, ou alguns que vão ter um aspecto mais folhoso. Eu até trouxe um para vocês darem uma olhadinha, ó. Esse aqui tem um formato mais folhoso. Acho que vocês conseguem ver direitinho aí, né, pessoal? Ó. Dá até para ver uma estrutura aqui, ó, que é a parte da estrutura reprodutiva deles. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó. Deixa eu... Aqui, ó, essa parte mais larguinha, né? É a parte reprodutiva, tá? Isso aqui é um líquen que tem um aspecto mais folhoso, tá vendo? Ele lembra até uma planta, né? Mas, na verdade, é uma associação, tá? De um fungo com uma alga, né? E assim como a gente falou, pode ser com uma alga ou com uma cianobactéria. Outros vão ter uma estrutura mais de crosta mesmo, como a que tá aí no slide que eu mandei para vocês. Por que que os líquens são importantes ecologicamente, né? Porque eles são organismos pioneiros que conseguem se instalar em qualquer ambiente, pessoal. E são muito pouco exigentes. Então, quando a gente fala do processo de sucessão ecológica, a gente precisa lembrar que o início da colonização de um local, ele vai exigir organismos que sejam o mínimo exigentes possíveis, né, em relação à temperatura, em relação à umidade, tá? Porque num local que não existe nada, tipo uma rocha nua, né, uma duna, tá? Uma ilha vulcânica que acabou de ser formada, as condições, né, do local, elas são muito complicadas para o estabelecimento de alguma forma de vida. No caso dos líquens, eles conseguem sobreviver nesses locais. E eles contribuem porque à medida que eles vão liberando determinadas substâncias ácidas, né, sobre aquele substrato ali, ele ajuda a decompor aquela matéria e ele vai formando partículas finas de solo, onde posteriormente uma sementinha vai conseguir se desenvolver, coisa que não conseguiria, né, caso fosse num local onde não tivesse esse substrato, né, para ele conseguir se crescer, se desenvolver, vamos dizer assim. Então, os líquens são importantes porque são organismos pioneiros, né? Outra coisa que eu coloquei para vocês é que eles são bioindicadores de poluição. Então, os líquens não toleram altos níveis de poluição atmosférica. Se você chegar em alguma cidade, em algum local, onde você não visualiza líquens, né, na estrutura das árvores e tal, você pode ter certeza que aquele local é um local poluído, com alta concentração de poluentes, né? Porque eles vão se destacando da árvore ali, do substrato de um modo geral, e eles não conseguem sobreviver, tá? Então, mais uma vez, o líquen é uma associação entre o fungo e uma alga, ou entre o fungo e uma cianobactéria, e vai depender de qual grupo, né, que a gente está falando, e são importantes porque são pioneiros no processo de sucessão ecológica e também são importantes porque são bioindicadores de poluição. A outra associação que eu coloquei para vocês, pessoal, é das micorrizas, tá? Que é uma associação que os fungos fazem com a raiz de determinados tipos de planta. E essa associação ela é muito importante porque ela vai ajudar a planta a absorver determinados tipos de elementos, né, que estão presentes ali no solo, que às vezes a quantidade é muito pequena e aí essa absorção vai ser facilitada aí pelos fungos. Eu coloquei uma imagenzinha também mostrando para vocês que normalmente onde essa micorriza vai se desenvolver, né, se estabelece ali um aumento, né, do tamanho ali radicular, dá para vocês perceberem, é muito semelhante àquela associação que a gente aprende também com as bactérias, né, que existe entre as bactérias e as leguminosas, onde elas ajudam na fixação do nitrogênio. Então, para a fixação de nitrogênio, de fósforo e vários outros elementos, a gente conta com essa associação aí dos fungos, né, com a raiz da planta, chamada de micorriza, tá? E aí, a gente já comentou no começo, né, mas só para poder fechar essa parte, os fungos são decompositores, são recicladores da matéria, então devido à presença dos fungos é que a gente consegue devolver para o ambiente os sais minerais, né, e todo tipo de composto, vamos dizer assim, que está presente ali nos organismos, a gente consegue devolver para o ambiente através da decomposição, tá?
O próximo slide eu coloquei para vocês a parte da importância médica, e aí a gente pode dividir em dois tipos, tá? Os fungos têm importância médica porque eles podem causar doenças, né? Eles podem causar micoses, podem causar pneumonia, histoplasmose, que é a doença dos exploradores de caverna, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse fungo, ele cresce nos excrementos lá dos morcegos, então quando o pessoal vai visitar essas cavernas, eles acabam se contaminando. E aí a histoplasmose, ela provoca problemas muito graves, né, na parte da respiração, na parte do sistema respiratório, tá, pessoal? Então, é um tipo de doença também que pode ser causado, né, por fungo. A aspergilose também, que também afeta a parte do sistema respiratório. E as frieiras, né, ou pé de atletas, como a gente falou. Eu não preciso dizer para vocês, né, do quanto é difícil tratar uma micose, porque vocês sabem que eu cultivo um fungo aqui na minha unha, né, pessoal? Já tem um tempo, quem tá comigo lá desde o 8º ano sabe que eu vi falando isso para vocês. É extremamente difícil combater essas infecções por fungo, né? E assim, algumas delas são bem graves, né, pessoal? Essa parte da frieira, né, do pé de atleta que a gente fala, e a parte das tinha de unha e tal, elas talvez não sejam tão problemáticas, mas quando o fungo atinge a parte do sistema respiratório já é bem mais complicado, tá? Então, tem importância médica porque causam doenças, né? E não só no ser humano, tá, pessoal? Também causa doença em várias espécies de plantas, né? Nós temos lá a ferrugem do café, a gente tem a vassoura de bruxa, que é um fungo que dizimou praticamente toda a cultura de cacau do Brasil, né? A gente produzia uma quantidade enorme e depois que esse fungo se instalou nas plantações, a produtividade caiu bastante e a gente até hoje não tem nenhum medicamento, né? Nenhum veneno, vamos dizer assim, que possa ser usado para combater. Na verdade, você faz um programa lá de manutenção e de gerenciamento das lavouras de cacau, que está muito mais relacionado ao manejo em si do que a questão de aplicar algum veneno ou alguma substância química que possa matar esses fungos, né? E a dispersão deles é muito rápida e acaba, então, que a gente, às vezes, tem que eliminar a plantação inteira, tá? Então, ferrugem do café, a vassoura de bruxa lá dos cacaus, né, dos cacaueiros, como a gente comentou, tudo isso são doenças também provocadas por fungo, tá? Então, a gente falou da importância médica e, no caso, quando a gente está falando das espécies de planta que sofrem esse processo, a gente tem um impacto econômico, né, bem significativo, porque as lavouras vão diminuir demais a sua produtividade, tá? Mas ainda falando sobre a importância médica, pessoal, uma outra questão importante é a gente associar os fungos com a produção de determinadas substâncias que são benéficas para nós, tá? Então, a principal, todo mundo lembra, né, disso aí, é a penicilina, que foi o primeiro antibiótico isolado, né? Ele é produzido a partir de um fungo, tá? Então a gente consegue combater as bactérias por conta dessa penicilina, que é uma substância então produzida por um fungo, por isso a importância médica. E uma outra que eu coloquei para vocês é a questão das ciclosporinas, tá? Nossa, Jesus, travou. As ciclosporinas são substâncias também produzidas por determinados grupos de fungos, né, que vão evitar a rejeição de transplantes, tá? Então, pessoas que tiveram que se submeter a algum transplante de algum tipo de órgão, ele vai precisar tomar algumas substâncias anti-rejeição, e essas substâncias são produzidas a partir de determinados grupos de fungos, são chamadas de ciclosporinas, tá? Outra coisa que eu coloquei para vocês, pessoal, é que alguns fungos, né, além de causar doença, como a gente comentou, eles podem ser alucinógenos e podem ser altamente tóxicos, tá? Então, o pessoal fica brincando, né, falando, tem o cogumelo que é tóxico e tal, mas a gente não sabe o grau de toxicidez de cada um desses fungos e não se deve brincar com isso, pessoal. Nasceu um cogumelo lá em casa, eu vou mastigar e vou ver o que dá. Não faz isso não, porque a substância pode ser altamente tóxica e pode te levar para o médico, tá? Então, eu coloquei para vocês aí alguns exemplos, que o caso são as aflatoxinas. As aflatoxinas, elas provocam uma reação extremamente perigosa no corpo, né, e elas são encontradas em amendoins, nozes, né, em castanhas de um modo geral. O fungo cresce, um tipo de fungo específico cresce sobre ele, né, e a pessoa vai ingerir essa toxina que a gente chama de aflatoxina, tá? Que é extremamente perigosa para a saúde, né? Ela é cancerígena, tá?
Então aí vai afetar principalmente a região do fígado, daí você já sabe. Outro que eu coloquei para vocês é um dos alucinógenos mais conhecidos, né, que é o LSD, tá? Que é dietilamida, ô nome bonito, dietilamida do ácido lisérgico, né? Então o LSD, que é essa droga que a gente está comentando, ele é produzido a partir de um grupo, né, que é o Clavíceps purpúrea, que vai produzir então esse fungo, que vai produzir então esse compostozinho aí, né? E nós temos aí também os ciclopeptídeos, que são toxinas que impedem a síntese de RNA. Então vamos pensar um pouquinho lá na parte de genética molecular, né? Quando a gente vai produzir uma proteína, a gente tira a receita lá do nosso DNA, produz um RNA e esse RNA vai ser levado no citoplasma para poder produzir as nossas proteínas. Se eu tenho alguma toxina no meu corpo que impede a produção desse RNA, todo o processo seguinte, então, da síntese de proteína vai ser bloqueado e a pessoa, então, vai morrer, porque todo mundo vai precisar de proteína, seja ela para cumprir uma função enzimática, uma função estrutural, seja lá o que for, tá? Então, é extremamente perigoso também. No caso, pessoal, eu não coloquei para vocês os tipos, né, quais são as espécies, né, que vão liberar esse tipo de substância aí, porque não vem ao caso, não tem necessidade da gente aprofundar dessa forma, mesmo porque normalmente nas questões de vestibular que tratam desse assunto, vem lá falando para vocês qual é o grupo, né, e tal, então não tem necessidade. Certinho? Então, ó, pessoal, terminamos, né, hoje essa parte aí dos fungos, tá? Que é esse conteúdo nosso. Vou disponibilizar para vocês lá na Agenda Edu já a lista de atividades para vocês associarem com isso aí, tá? E nada impede vocês também, pessoal, porque essa aula, ela é curtinha, né? A intenção é só a gente tratar com vocês o assunto, mas vocês precisam aprofundar, então no material didático de vocês tem lá o aprofundamento, dá para vocês acompanharem direitinho. Vocês sabem que eu tô disponível, qualquer coisa manda no zap, tá? Que eu vou responder as dúvidas de vocês, certinho? E aí lá no grupo a gente comenta para quando que é a atividade, mas eu quero que vocês façam com atenção para ver se deu para gravar tudo que a gente precisava a respeito dos fungos. Beleza? Até a próxima aula, então. Foi um prazer estar com vocês. Não esquece, lavem as mãos o máximo de vezes possível, tá, pessoal? Por favor, respeitem a quarentena, não saiam de casa. Aproveitem esse tempo para ler, para estudar um pouco mais, para assistir algumas coisas interessantes. Também não cai nessa coisa de ficar à toa, sem fazer nada não, porque aí o cérebro da gente vai só diminuindo, né? Como eu falei para vocês, então lavem bastante as mãos, evitem de tocar o rosto, tá? Vamos nos policiar aí pra gente conseguir vencer essa batalha aí contra o coronavírus, beleza? Tchau para vocês e até a próxima.